Com sangue. Stephen King. Rato. (14) No quarto dia no chalé, Drew acordou com o nariz entupido e uma garganta moderadamente inflamada, mas nada de febre que ele pudesse perceber. Ele podia trabalhar resfriado. Já tinha feito isso tantas vezes na carreira de professor. Orgulhava-se, na verdade, de sua capacidade de seguir em frente, enquanto Lucy tinha a tendência de ir para a cama com lenços de papel e Nikhil na primeira fungada. Drew nunca a repreendia por isso, mas a palavra de sua mãe para esse tipo de comportamento, frescura, costumava vir à mente. Lucy podia se mimar nos 2 ou 3 resfriados que tinha por ano, porque era contadora freelancer e, portanto, sua própria chefe. Nesse ano sabático, a situação era tecnicamente a mesma para ele. Só que não era. Na The Paris Review, o escritor, ele não lembra quem, disse: "Quando se está escrevendo, o livro é o chefe." E era verdade. Se você fosse mais devagar, a história começava a sumir, assim como acontece com os sonhos quando acordamos. Ele passou a manhã na cidade de Rio Amargo, mas com uma caixa de Kleenex perto. Quando terminou o trabalho do dia, mais 18 páginas, ele estava arrasando, ficou impressionado de ver que tinha usado metade dos lenços. A cesta de lixo ao lado da escrivaninha velha do pai estava lotada. Havia um lado bom nisso. Enquanto lutava com o vilarejo, ele encheu regularmente o cesto de lixo ao lado da escrivaninha com folhas descartadas de trabalho. Floresta ou bosque, pinheiros ou salgueiros. O sol brilhava ou ardia. Não havia nada dessa baboseira em Rio Amargo, de onde ele estava ficando cada vez mais relutante a sair. Mas ele precisava. Restaram apenas algumas latas de carne moída enlatada e macarrão. O leite tinha acabado. O suco de laranja também. Ele precisava de ovos, de hambúrguer, talvez frango e, sem dúvida, alguns pratos congelados. Além disso, seria bom comprar um saco de pastilhas para a tosse e um frasco de Nikhil, o fiel escudeiro de Lucy. A grande 90 provavelmente teria tudo isso. Se não tivesse, ele encararia a estrada até St. Christophe. Transformaria a mentira boba que tinha contado para Lucy em verdade. Ele seguiu lentamente pela estrada de merda e parou na frente do grande 90. Nessa hora, já estava tossindo além de espirrando. A garganta tinha piorado um pouco. O ouvido estava tampado. E ele achava que talvez estivesse com um pouco de febre afinal. Lembrando a si mesmo de acrescentar um frasco de alívio ao Tilenol à cesta de compras, ele entrou. Roy Dewitt tinha sido substituído no balcão por uma jovem de cabelo roxo, piercing no nariz e o que parecia um prego cromado no lábio inferior. Ela estava mastigando chiclete. Drew, a mente ainda acelerada pelo trabalho de manhã e talvez por aquele leve toque de febre, viu-a indo para casa. Um trailer sobre blocos de cimento e 2 ou 3 crianças com rostos sujos e cortes caseiros. O mais novo, um bebê que usava uma fralda cheia e uma camiseta suja de comida que dizia monstrinho da mamãe. Era um estereótipo mesquinho, perverso e elitista demais, mas isso não o tornava mentira. Drew pegou uma cesta. "Você tem carne ou produtos frescos?" "Hambúrguer e salsicha no freezer. Talvez umas costelas de porco. E temos salada de repolho." Bom, era algum tipo de produto fresco. "E frango?" "Não, mas tenho ovos. Talvez dê para criar galinhas, se você os deixar no lugar quente." Ela riu da brincadeira e expôs dentes marrons. Não era chiclete então, era tabaco. Drew acabou enchendo 2 cestas. Não tinha Nikhil, mas tinha uma coisa chamada remédio para tosse e resfriado do Dr. King, além de Anacin e Goodspell para dor de cabeça. Ele terminou as compras com algumas latas de canja de galinha, penicilina judaica, sua avó dizia, um tubo de margarina cheddar spread e 2 pães. Era do branco e esponjoso, bem industrial, mas não dava para escolher. Ele viu sopa e um queijo quente no futuro não tão distante.
Uma boa gororoba para um homem com dor de garganta. A caixa passou a mercadoria, mastigando sem parar. Drew estava fascinado pela subida e descida do prego no lábio dela. Quantos anos o monstrinho da mamãe teria quando fosse fazer um daqueles? 15? 11, talvez? Ele disse para si mesmo de novo que estava sendo elitista, um babaca elitista, mas sua mente, sem dúvida superestimada pelo trabalho que ele estava fazendo, e claro que havia um leve toque de febre, ficava seguindo uma série de associações mesmo assim. Bem-vindos, clientes Walmart. Pampers feitas para bebês. Adoro um homem com uma lata de tabaco Skoal. Todo dia uma página no seu diário de moda. Tranca. 187, disse ela, cortando o fluxo de pensamentos. Caramba, é mesmo? Ela sorriu, revelando dentes que ele poderia viver sem ver de novo. Se você quer fazer compras aqui no fim do mundo, senhor Lasson, não é? Sim, Drew Lasson. Se você quer fazer compras aqui no fim do mundo, senhor Lasson, precisa estar preparado para pagar o preço. Onde está Roy hoje? Ela revirou os olhos. Meu pai está no hospital, em St. Christopher. Pegou gripe. Não foi ao médico. Tinha que bancar o durão. Virou pneumonia. Minha irmã está cuidando dos meus filhos para eu poder cuidar da loja dele. E tenho que dizer que ela não está feliz com isso. Lamento ouvir isso. Na verdade, ele não ligava para Roy Dewitt. Para o que ele ligava, no que estava pensando, era a bandana suja de catarro de Dewitt. E que ele, Drew, apertou a mão que a segurava. Não tanto quanto eu. Vamos ter muito movimento amanhã com a tempestade que vem no fim de semana. Ela apontou 2 dedos abertos na direção das cestas dele. Espero que você possa pagar em dinheiro por isso. A máquina de crédito está quebrada. E meu pai vive se esquecendo de mandar consertar. Posso pagar em dinheiro. Que tempestade? Vinda do norte, pelo que estão dizendo em Rivière-du-Loup. É a estação de rádio de Quebec. Ela pronunciou Quebec. Muito vento e chuva. Chega depois de amanhã. Você fica lá na estrada de merda, né? É. Bom, se não quiser ficar lá por um mês, mais ou menos, é melhor guardar suas compras e arrumar as malas e voltar para o sul. Drew conhecia aquela atitude. Lá em TR, não importava se você era nativo do Maine. Se você não era do condado de Aroostook, era considerado um urbano medroso que não sabia a diferença entre um abeto e um pinheiro. E se você morasse ao sul de Augusta, era como se fosse de Massachusetts. Por Deus! Acho que vou ficar bem, disse ele, pegando a carteira. Eu moro na costa. Já tivemos nossa cota de tempestades no Nordeste. Ela olhou para ele com o que podia ser pena. Não estou falando de uma tempestade do Nordeste, Sr. Lasson. Estou falando de uma do Norte, vindo direto pelo Canadá do Círculo Ártico. A temperatura vai despencar, dizem. Adeus 18 graus. Olá 3. Pode ser até menos. E tem o gelo que voa horizontalmente a 50 km por hora. Se você ficar preso lá na estrada de merda, você fica preso. Eu vou ficar bem, disse Drew. Vai ser... Ele parou. Ele estava prestes a dizer, vai ser como ouvir um ditado. O quê? Tudo bem. Vai ficar tudo bem. É melhor esperar que sim. 15. No caminho de volta para o chalé, o sol brilhando nos olhos e gerando uma dor de cabeça para acompanhar os outros sintomas, Drew pensou naquela bandana catarrenta e em ter apertado a mão que a segurou. E também no fato de que Roy Dewitt tentou bancar o durão e foi parar no hospital. Ele olhou pelo retrovisor e observou brevemente seus olhos vermelhos e lacrimejantes. Eu não estou pegando a porra da gripe. Não agora que estou no embalo. Tudo bem, mas porque, em nome de Deus, ele tinha apertado a mão daquele filho da puta quando sem dúvida estava lotada de germes. Germes tão grandes que nem seria preciso microscópio para vê-los. E como ele apertou a mão do sujeito? Por que não perguntou onde era o banheiro para lavar as mãos? Meu Deus, seus filhos sabiam sobre lavar as mãos. Ele mesmo tinha ensinado. Eu não estou pegando a porra da gripe.
Repetiu ele e baixou a viseira do carro para bloquear o sol, para impedir que queimasse seus olhos. Queimar ou chamejar? Chamejar era melhor ou era demais? Ele refletiu sobre isso enquanto dirigia de volta para o chalé. Entrou com as compras e viu que a luz de mensagem estava piscando. Era Lucy pedindo para ele ligar assim que pudesse. Ele sentiu aquela pontada de irritação de novo, a sensação de que ela estava espiando por cima do ombro dele. Mas percebeu que talvez não fosse por causa dele. Afinal, nem tudo era. Uma das crianças podia ter ficado doente ou sofrido um acidente. Ele ligou, e pela primeira vez em muito tempo, desde o vilarejo na colina, provavelmente, eles discutiram. Não foi tão ruim quanto algumas discussões que eles tiveram nos primeiros anos de casamento, quando as crianças eram pequenas e o dinheiro apertado. Aquelas foram raras, mas bem ruins. Ela também tinha ouvido falar da tempestade, claro que tinha, ela era viciada no Canal do Tempo e queria que ele fizesse as malas e voltasse para casa. Drew disse que era má ideia, terrível. Ele tinha estabelecido um bom ritmo de trabalho e estava conseguindo um resultado incrível. Uma pausa de um dia nesse ritmo, e acabariam sendo 2 ou até 3, talvez não botasse o livro em risco. Mas uma mudança no ambiente de escrita, sim. Ele achou que ela entendia a delicadeza do trabalho criativo, ao menos para ele, depois de tantos anos, mas parecia que não. O que você não entende é como essa tempestade vai ser ruim. Você não vê as notícias? Não. E agora mentindo sem um bom motivo, a não ser que fosse por sentir ressentimento no momento. Não tenho sinal. A antena não está funcionando. Bom, vai ser ruim, principalmente no norte, nessas áreas independentes perto da fronteira. É onde você está, caso não tenha reparado. Esperam que haja falta de energia generalizada por causa do vento. Que bom que eu trouxe a máquina de Drill, você pode me deixar terminar? Só dessa vez? Ele ficou em silêncio, a cabeça latejando e a garganta doendo. Naquele momento, ele não gostou muito da esposa. Ele a amava, claro. Sempre a amaria. Mas não estava gostando dela. Agora ela vai dizer obrigada, pensou ele. Obrigada, disse ela. Eu sei que você levou a máquina portátil de seu pai, mas ficaria só com luz de velas e comida fria por dias, talvez bem mais. Posso cozinhar no fogão a lenha. Estava na ponta da língua, mas se ele a interrompesse de novo, a discussão desviaria para o novo assunto, o de que ele não a levava a sério e blá blá blá. Acho que você poderia cozinhar no fogão a lenha, disse ela com um tom mais razoável. Mas se o vento soprar como dizem que vai, vento de vendaval, com sopros de forças de furacão, muitas árvores vão cair e você vai ficar preso aí. Eu planejava ficar aqui mesmo, pensou ele, mas novamente segurou a língua. Sei que você está planejando ficar aí 2 ou 3 semanas de qualquer jeito, disse ela. Mas uma árvore também pode abrir um buraco no telhado e a linha telefônica vai cair junto com a energia e você vai ficar isolado. E se acontecer alguma coisa com você? Nada vai... Talvez não, mas se alguma coisa acontecer com a gente, você resolveria, disse ele. Eu não sairia para o meio do nada se não achasse você capaz disso. E você tem sua irmã. Além do mais, exagero nas previsões do tempo. Você sabe disso. Transformam 15 centímetros de neve na tempestade do século. Tudo por audiência. Essa vai ser igual. Você vai ver. Obrigada pelo mansplaining, disse Lucy. O tom dela foi seco. Então aqui estavam eles, indo para o lugar sofrido que ele queria evitar, principalmente com a garganta, nariz e ouvido latejando, sem mencionar a cabeça. Se ele não fosse muito diplomático, eles acabariam atolados na discussão honrada pelo tempo, ou desonrada era mais preciso naquele caso, de quem sabia mais. De lá, eles... Não, ela podia passar para os horrores da sociedade paternalista. Esse era um assunto sobre o qual Lucy era capaz de discorrer infinitamente. Quer saber o que eu acho, Drew? Acho que quando um homem diz você sabe disso, o que eles fazem o tempo todo, o que eles querem dizer é eu sei disso, mas você é burra demais para saber.
Portanto, preciso usar o mansplain. Ele suspirou, e quando o suspiro ameaçou virar tosse, ele assegurou. É mesmo? Você quer seguir esse caminho? Drill, nós estamos nele. O cansaço no tom dela, como se ele fosse uma criança burra que não conseguia aprender a lição mais simples, o enfureceu. Tudo bem. Toma um pouco mais de mansplain, Lucy. Durante a maior parte da minha vida adulta, eu estou tentando escrever um romance. Se eu conseguir fazer isso, talvez consiga outro. Mas acho que um pode ser tudo o que eu tenho. Eu não seria a primeira pessoa a escrever só um livro e não vou ser a última. Mas é a peça que falta na minha vida. Eu preciso fazer isso e vou fazer. É muito, muito importante. Você está me pedindo para botar isso em risco. É tão importante quanto eu e as crianças? Claro que não. Mas precisa haver uma escolha? Eu acho que sim e que você acabou de fazê-la. Ele riu e a risada virou tosse. Que melodramático. Ele não respondeu essa. Tinha outra coisa a responder. Drill, você está bem? Não está pegando alguma coisa, está? Em sua mente, ele ouviu a mulher magrela com o piercing no lábio dizendo ele tinha que bancar o durão. Virou pneumonia. Não, disse ele. Alergia. Você vai ao menos pensar sobre voltar? Você pode fazer isso? Sim. Outra mentira. Ele já tinha pensado. Liga de noite, tá? Para falar com as crianças. Posso falar com você também? Se eu prometer não fazer nenhum mansplain. Ela riu. Foi mais uma risadinha, mas foi um bom sinal. Tudo bem. Eu te amo, Lucy. Eu também te amo, disse ela, e quando ele desligou, teve uma ideia. O que os professores de inglês gostavam de chamar de epifania, ele supôs, de que os sentimentos dela não deviam ser muito diferentes do dele. Sim, ela o amava, ele tinha certeza. Mas naquela tarde do começo de outubro, ela não estava gostando muito dele. Ele também teve certeza disso. 16. De acordo com o rótulo, o remédio para tosse e resfriado do Dr. King era 26% álcool. Mas depois que um grande gole grande do frasco fez os olhos de Drill lacrimejarem e gerou um sério acesso de tosse, ele achava que o fabricante tinha errado para baixo. Talvez o suficiente para não precisar ficar na prateleira de bebidas do Grande 90, junto com o conhaque de café e aguardente de damasco e Fireball Nips. Mas limpou suas vias nasais direitinho e, quando ele falou com Brandon à noite, seu filho não detectou nada fora do comum. Foi Stacy quem perguntou se ele estava bem. Era alergia, ele disse, e repetiu a mesma mentira para Lucy quando ela pegou o telefone. Pelo menos não houve discussão com ela. Só o vestígio inconfundível da frieza na voz que ele conhecia bem. Estava frio lá fora também. O veranico parecia ter acabado. Drill teve um ataque de tremedeira e acendeu um bom fogo no fogão a lenha. Sentou-se perto, na cadeira de balanço do pai, tomou outro gole de Dr. King e leu um livro velho de John D. MacDonald. Pela página de créditos na frente, parecia que MacDonald tinha escrito 60 ou 70 livros. Não houve problema para encontrar a palavra ou a frase certa ali, ao que parecia, e, no fim da vida, ele até tinha conseguido um pouco de credibilidade da crítica. Sorte dele. Drill leu alguns capítulos e foi para a cama, na esperança de que o resfriado estivesse melhor na manhã e também que ele não fosse ter ressaca de xarope para a tosse. Seu sono foi inquieto e cheio de sonhos. Na manhã seguinte, ele não conseguia se lembrar de muita coisa deles. Só que em um ele estava em um corredor aparentemente infinito, cheio de portas de dois lados. Ele tinha certeza de que uma delas levava à saída, mas não conseguia decidir qual experimentar e antes que pudesse escolher uma, acordou em uma manhã fria e clara, a bexiga cheia e as juntas doendo. Ele foi até o banheiro no final da galeria, xingando Roy Dewitt e a bandana catarrenta.